revelação de Deus para os dias de hoje, coisas que aconteceram milhares de anos atrás, mas que é atual. A palavra do Senhor diz que o nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Então essa palavra, ela é viva. Todas as vezes que lemos a palavra do Senhor, se manifesta o poder de Deus sobre a nossa vida. Abre nossos entendimentos, aguça a nossa sabedoria. Deus disse: conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. E eu quero ler com vocês Daniel capítulo 6, versículo 1 em diante. Diz o seguinte: o rei Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino. E designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o reino não fosse roubado, que não houvesse perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores, os governadores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os governadores, os supervisores e os sátrapas procuraram motivo para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Você vê que isso já acontece hoje. Tem pessoas que são sérias, que querem o melhor, que assumem cargos políticos para realmente governar para o povo, mas muitos só para roubar. Olha como é que é forte essa palavra. Vamos lá, vamos continuar lendo. E aí diz aqui no versículo 4, diante disso, os governadores e os sátrapas procuraram motivo para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel e não era desonesto e nem negligente. Muito forte isso aqui, né? Muito forte. Você vê que esses homens planejaram situações para derrubar Daniel, porque ele era honesto, sincero, negligente. Olha só como é que é forte. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei de Deus. Olha só, que ele serve. A maldade é tanta, né? A inveja, a ganância, a arrogância, a prepotência do ser humano, de alguns seres humanos, né? É tanta que eles tentaram fazer algo para destruir Daniel, mas eles pesquisaram. Olha só que coisa, né? Os caras pesquisaram a vida de Daniel, sabatinaram a vida dele, mas não encontrava em Daniel nada que pudesse condená-lo. É muito forte isso, muito forte. E aí, eles não desistiram de maquinar algo para destruir a vida de Daniel. Então, o que eles fizeram? Vamos ver como que a gente faz no segmento religioso dele. Muito forte isso aqui, muito forte. E continua a leitura no versículo 6. E assim, os governadores, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais,
os prefeitos, os governadores e os sátrapas e os conselheiros concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, é certo a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Olha só, eles são mentirosos, facciosos, gananciosos, são pessoas sem pudor nenhum pela vida dos outros. Eles foram até o rei, mentiram para o rei, olha como é que é forte isso, dizendo que todo mundo concordou com o decreto que eles estavam levantando. E qual era esse decreto? Que durante 30 dias, todas as pessoas que fossem orar ou fossem buscar, né, nas suas religiões, o poder do Deus deles, não pudesse fazer isso, a não ser ao rei Dairo. Olha só como é que é forte. E eles disseram que todo mundo concordou, os governadores, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, todo mundo concordou com isso. Mentira. Mentira, porque nem todo mundo foi a favor daquilo. E eles não buscaram todo mundo, fizeram a lei secreta. Como acontece no dia de hoje, pessoas que querem fazer lei para destruir os outros. E eles se acham Deus, se acham os poderosos, se acham intocáveis. Esses homens fizeram isso com Daniel. E a Bíblia, então, continua nos falando o seguinte, no versículo 8. Agora, ó rei, emite um decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao Senhor seu Deus. Então, aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Olha só, meu amigo, minha amiga. Daniel, quando soube que foi assinado o decreto, ele não se perturbou. Ele não entrou em pânico. Daniel não foi buscar ajuda em ninguém. Daniel se manteve firme na presença do Senhor. E aí eu quero abrir um parênteses aqui, para você que, quando ouve uma notícia ruim, você se abala, você se entrega, você entra em pânico, e em vez de ir buscar a Deus para a solução dos seus problemas, porque Ele é o Deus do impossível, você entra em pânico. Talvez saia da igreja, abandona as orações, abandona o jejum, deixa de estar nas reuniões, deixa de fazer, né, aquilo que é o correto, que é buscar a Deus. A Bíblia diz que na hora da sua angústia, na hora das suas provações, na hora das perseguições, na hora que tudo parece dar errado, nós temos que clamar a Deus. Daniel fez isso. Daniel não foi lá discutir com aqueles governadores, com aqueles conselheiros, com aqueles prefeitos, com os sátrapas. Daniel foi buscar a Deus, como ele costumava fazer.
Aí, olha só como é que é forte isso aqui. Diz assim no versículo 11: então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus, e foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Quer dizer, os caras já foram pegar aquilo que eles planejaram para matar Daniel. E disse o seguinte: tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? Sim, nós fizemos isso, eu assinei esse decreto para que ele não fosse mais tirado. O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram: ó rei, Daniel, um dos exilados, olha só, os caras já vão condenando, como eu falei, eles não têm nenhum pudor, eles não têm misericórdia nenhuma com a vida das pessoas, não estão nem aí, eles só estão querendo poder, eles só estão querendo se dar bem. Então não se importa se eles vão matar, se família vai ser destruída, se pessoas vão ser destruídas. O que importa é que o que eles querem tem que acontecer. Esse é o homem mau. É um homem tomado pelo espírito maligno, que o Senhor Jesus disse que veio para matar, roubar e destruir. Olha só como é que é forte isso aqui. Ele diz: tu não publicaste um decreto, ainda impõe ao rei o que eles fizeram, ordenando que neste 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? Sim, o rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Se isso aí não tem como tirar mais. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados, eles citam o nome de Daniel, um dos exilados de Judá, não dá ouvidos, ó rei, e nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes ao dia. Quer dizer, eles viram que Daniel era fiel. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte, muito forte. Versículo 14. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar a Daniel. Porque Deus viu, o rei viu que era uma injustiça aquilo, que era uma maldade aquilo. Mas como ele já tinha assinado, não podia voltar atrás, ele tentou, ainda de alguma maneira, salvar a vida de Daniel. Até o pôr do sol, fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram, olha só, os canalhas, os sem vergonha, os pilantras, os homens maus, que não se preocupam com ninguém, só com eles mesmos, só com poder, impôs ao rei dizendo o seguinte: lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos persas e dos medos, nenhum decreto ou dito do rei pode ser modificado. Viu? Eles levantam uma lei que eles decidiram e impor essa lei, enganando. Isso mostra que o homem que quer poder, ele não está nem aí se quem está na frente dele vai morrer ou não vai, e às vezes ele manda até matar, né? Nós temos casos aí que a gente já viu no mundo, acabou de acontecer né? Que um líder lá dos Estados Unidos, político, um jovem, foi assassinado, né? A gente tem visto isso. Eles não têm misericórdia. Versículo 16, diz o seguinte: então o rei deu ordem a eles para trazerem Daniel, e o julgaram
e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com o seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Ali, eles decretaram a morte de um homem que não fez nada contra eles. A morte de um homem que estava sendo honesto, que fazia diferença pela sua honestidade, a sua fidelidade, não pela sua corrupção, não pelos seus roubos, pela sua desonestidade, mas pela sua fidelidade. Hoje, muitas pessoas, elas vivem através da maldade. E quando elas verem uma pessoa fazendo o que é certo, elas querem prejudicar. É interessante isso. Interessante. No versículo 15. Mas os homens disseram, lembra-te, ó rei, que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou dito do rei pode ser modificado. Eles foram em cima da lei que eles inventaram, que eles arquitetaram para destruir a vida de uma pessoa inocente, que era Daniel. Então, o rei mandou levar Daniel e o rei falou, Daniel, que o teu Deus, a quem você serve, continue te livrando. No versículo 17, taparam a cova com uma pedra e o rei selou com seu anel de selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não fosse modificada. Aqui, para eles, para esses homens maus, era o fim. Acabou, eles dominaram, agora somos nós. Agora acabou, já era. Somos nós que mandamos. O homem é tão orgulhoso, tão prepotente, né? Alguns homens, que eles se cegam, né? Eles mesmos se cegam. Esquece que há uma justiça. Uma justiça sobrenatural, que vem de Deus. E essa o homem não tem como destruir. Que diz, aquilo que plantamos, também colhemos. E essa lei, ninguém pode tirar, porque vem de Deus. Então, se o homem fizer o mal, ele vai colher o mal. Se ele fizer o bem, vai colher o bem. Não tem como tirar isso de ninguém. Não tem como, não tem como. Deus, ele é justo. E Deus faz justiça na vida de quem crê. Então, depois que eles selaram a cova, né, a pedra lá, para ninguém tirar, no versículo 18 diz o seguinte, tendo voltado ao palácio, o rei Dário, né, passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. O rei Dário ficou tão chateado que ele abre um jejum pela vida de Daniel. Olha só, sempre vai ter sobre a vida do justo a manifestação de Deus. Pode ter certeza disso. Se você está aí passando uma luta por injustiça, por perseguição, seja por que for, bota o seu joelho no chão, invoca o nome do Senhor, que a mão dele vai estar sobre você. E aquelas injustiças vai ser toda destruída. Olha só o que diz aqui. Vamos continuar lendo. Versículo 20. Melhor, versículo 19. Diz o seguinte, logo ao alvorecer, ao nascer do dia, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quer dizer, ele jejuou, né? Ele ficou ali buscando por Daniel. Logo que amanheceu, ele foi lá. Ele foi lá confirmar para ver se Daniel estava vivo. E diz o seguinte no versículo 20. Quando ia se aproximando da cova, chamou, Daniel,
com voz que revelava a aflição, né? Daniel, servo do Senhor, do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Forte, né? O rei veio e falou: Daniel, o seu Deus. Quer dizer, ele esperava que Daniel estivesse vivo, porque a pergunta que ele fez, se ele acreditasse que Daniel estivesse morto, ele não faria uma pergunta dessa. Mas ele tinha dentro dele uma certeza que Daniel poderia sim estar vivo. E é isso que você não pode perder. Essa certeza de que Deus vai agir na sua vida, que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Não perca isso, não perca isso. Vamos lá, vamos continuar lendo. Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. E o meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Daniel diz assim, eu não falhei com Deus e também não falhei com o Senhor. Eu fui honesto com Deus, fui sincero com Deus, fui fiel com Deus e também fui com o Senhor. Então Daniel, ele associa o espiritual com o físico. Ele diz, olha, eu fiz com Deus e também fiz com o homem. Muito forte isso aqui, muito forte. Muito forte. Versículo 23, ele continua dizendo, o rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova dos leões. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres, os seus filhos, e antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas e de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem a Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído. O seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais maravilhosos nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Pode dar glória a Deus aí? Maravilha! Olha aqui, quem serve a Deus, quem serve ao Senhor, que faz a vontade de Deus, é fiel ao altar do Senhor, mantém-se fiel em tudo no altar de Deus, mesmo que maquinem contra ele o mal, Deus não deixa ele ser tocado. Daniel não foi tocado. E aqui diz que, olha como é que é forte, a pessoa que vive maquinando o mal, vive planejando o mal, que só busca o poder para a glória dele, paga-se um preço muito alto. Quando Daniel sai da cova, aí vem a lei de Deus, a justiça, quem planta, colhe, seja o bem ou seja o mal. Quando Daniel sai da cova dos leões, esses homens, junto com toda a sua família, olha o problema, hein? Olha o problema da pessoa que só vive maquinando mal. Além dela sofrer, toda a sua família também vai sofrer, porque ele leva a maldição para a casa dele. A Bíblia diz que esses homens foram lançados na cova dos leões
e junto deles os filhos, a esposa, todos que eram ao seu redor. Todos. Por isso, meu amigo, minha amiga, nós temos que ter cuidado. Essas pessoas que não têm noção do que é fazer o mal, elas não têm noção. Paga-se um preço muito alto, está aqui, ó. Mas quem faz aquilo que agrada ao Senhor, Deus salva e liberta. E o rei Dairo disse que o Deus de Daniel era o Deus vivo, que salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra, e que livrou Daniel da cova dos leões. E esse Deus é o Deus hoje, que está buscando pessoas que o adorem, que seja fiel, que seja honesto, que honrem o nome dele, que não desejam o mal das pessoas. Nós estamos vivendo uma época muito difícil, aonde o homem está buscando só o poder, esquece que ele vai morrer, que vai acabar tudo. Ninguém vai levar nada. Morreu, acabou. Mas a pessoa não entende isso. Ela dá a vida dela para conquistar bens materiais, para destruir pessoas, e esquece de buscar pela própria alma, pela própria vida, pela própria salvação. Muito forte, meu amigo, minha amiga. Essa palavra, ela reflete tudo o que está acontecendo no mundo, no nosso país, mas também mostra que quem confia em Deus, como Daniel, né, que confiou em Deus,